Bom, é um prazer imenso estar aqui, é uma honra poder passar para vocês um pouco desse assunto, que é um assunto, de certa forma, ainda polêmico no nosso meio, né, cristão, no nosso meio cristão reformado, principalmente. Então, eu vou passar para vocês uma visão, né, o que foi proposto, né, que está inclusive no caderninho de vocês, é sobre enfermidades psicossomáticas. Esse nome psicossomáticos, para a gente que é da área, a gente usa, esse psico vem de psique, alma ou mente, e soma vem de corpo. Então, assim, seriam doenças que afetam a alma, a psique, que se transmitem para o corpo. Então, se você for levar isso mais à risca, seriam quadros psiquiátricos que também geram quadros físicos, por exemplo, síndromes polidolorosas, fibromialgia, coisas dessa natureza. Então, eu tomei a liberdade de mudar um pouquinho o título, tá certo? Quem eu sou, né? Meu nome é Ciro, tá? Ciro Vargas. Meu pai é membro da igreja, você deve conhecer, o Pedro Vargas também. Eu sou psiquiatra clínico e psiquiatra forense também. Psiquiatra forense é aquele que trabalha com questão judicial, né? Eu, na minha parte criminal, sou mestre pela UFG, sou doutorando, estou fazendo doutorado, sou médico psiquiatra, sou psiquiatra forense da polícia, aqui da Polícia Civil, e mais algumas coisas que não vêm aqui, só estou dando as minhas credenciais para você entender, né, por que eu estou falando sobre isso. Bom, eu mudei um pouquinho para esse título, enfermidades psiquiátricas, né? Vamos falar sobre os quadros psiquiátricos no geral. E o que elas são, né? O que é isso, doença psiquiátrica, e como que elas se inserem na nossa cosmovisão cristã, né? Naquilo que a gente sabe, conhece sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre onde isso tudo se encaixa, né? Bom, a gente tem que começar primeiro falando o que é uma doença, o transtorno mental ou uma enfermidade psiquiátrica, qualquer nome que você quiser usar. E o que é importante, né? Vamos começar pelo início, vamos dizer, né? Que foi lá em Gênesis, quando Deus disse, né, a Adão, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso em Gênesis 2,17 e em Gênesis 3,17 o que aconteceu? Adão, por Eva e tudo, acabou pecando contra Deus, nós fomos separados, né, de Deus, né, o que foi a maior tragédia na nossa história, e maldita é a terra por tua causa, e fomos amaldiçoados pela essa separação. Então o ser criado por Deus agora deveria viver numa terra que amaldiçoada, que já não seria tão acolhedora mais, e um corpo que já estaria separado de Deus. E todos nós pecamos, né, de uma maneira solidária a nosso pai Adão. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, como está em Romanos 2:23. E o salário desse pecado foi a morte. Então, depois disso tudo, depois dessa tragédia, nós tivemos que conviver com essa triste realidade de separação, e o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, já não era mais aquela do início da criação, nós estávamos separados, né? E eu gosto muito dessa frase, que é um poeta, ninguém conhece muito dele, é um poeta romano, da época do Império Romano, 100 depois de Cristo, e ele fala: começamos a morrer no momento em que nascemos, e o fim é o desfecho do início. Ou seja, depois que acabou, depois que pecamos e separados de Cristo estávamos, nos foi dada essa sentença de morte, e essa morte, desde que nascemos, nós vemos os sinais dela, e com o tempo vemos que isso é um fim inevitável. E nessa degeneração, o que acontece? A doença, né? Infelizmente, a doença é um aspecto dessa morte, ela vem sinalizar. E todos nós passamos por doenças, passamos alguma vez na vida, estamos às vezes, ou familiares nossos estão doentes,
certo? E é importante a gente ter esse conceito, né, de enfermidade ou doença. Segundo a ciência, a OMS, digamos assim, doença é justamente a falta de saúde, né, digamos assim. Que saúde é o quê? É o bem-estar mental, físico e até social, eles colocam. Então, você está pleno, tranquilo, sem nenhum problema. Mas esse conceito, se a gente for parar para pensar, quem que está com esse conceito totalmente pleno, né, digamos assim. Então, é importante ter essa consciência de que alterações na nossa saúde são enfermidades, são doenças. E se olharmos para a Bíblia, para o que ela diz, é sim uma consequência ao que aconteceu, ao pecado. Mas pensem o seguinte, não quer dizer também, a gente não pode colocar o seguinte, que aquele indivíduo que está doente, ele está em pecado, e a gente vai fazer um julgamento ali na hora, você está doente porque você está em pecado. Não, é um pecado que temos desde essa natureza pecaminosa, tudo isso que a gente já pecou desde do Éden, que trazemos, não que o pecado vem em alguém que está pecando ou está em pecado, certo? Isso é muito problemático, principalmente ao doente, ao enfermo, né? Quando essa visão é colocada. Tá? Não significa que o enfermo está em pecado, mas que essas enfermidades são consequências dessa separação que tivemos de Cristo, de Deus. Então, isso remete ao nosso morrer, né? Essa sentença de morte que tivemos após o pecado. A enfermidade psiquiátrica, ela não é diferente das outras enfermidades, certo? Temos cérebro, assim como temos coração, nossa mente está no cérebro, né? Então ela adoece. E vou colocar aqui digamos assim, uma provocação. Todos nós temos uma mente plena, será que todos nós somos saudáveis, né, mentalmente? Ou será que somos doentes também? Todos nós, né? Não sei. Bom, eu costumo falar isso muito. Não que eu quero considerar todo mundo doente, mas eu quero dizer o seguinte: todos nós temos questões, todos nós temos problemas na parte da nossa alma, certo? Isso começa da onde? Quando nós nascemos com um certo temperamento, nós nascemos com uma certa carga genética, com um certo tipo de temperamento, de jeito de lidar. E essa personalidade nossa vai sendo formada desde o nascimento, a nossa infância, e isso é um ponto fundamental, inclusive a vocês que são pais, vocês que têm crianças em casa e tudo, que essa formação é uma formação fundamental, porque ali você pode formar uma doença, entre aspas, né? Mesmo que seja uma doença na personalidade, mesmo que aquilo não seja alguém que vai se transformar num quadro mais grave, tudo, mas essa formação da personalidade, ela pode já ter ali algo de doença, certo? E nós todos temos, eu tenho, por exemplo, se você for pensar em certas características, é muito difícil para uma pessoa fazer aquilo. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que é muito fóbica, tímida, é muito difícil para aquela pessoa poder conversar, poder se socializar, poder estar aqui em cima, né, falando. Eu tinha muito isso, inclusive, antes. Então, é muito difícil. Já para algumas pessoas que o temperamento é diferente, por exemplo, são mais extrovertidos, mais abertos, isso aqui não tem nenhum problema, certo? Então, a cada deficiência que a gente tem, na nossa personalidade, nosso jeito, é um pontinho de doença que a gente precisa, às vezes, tratar. E transcendendo isso para o espiritual, a gente pode falar que esses traços nossos psíquicos, eles são nossas barreiras que, às vezes, Deus quer trabalhar e quer ajudar para que a gente lute contra isso, trabalhe isso, para que a gente, a cada tempo, a gente cresça, né? Como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória, que a gente seja transformado. Então, às vezes, essas pequenas doenças que eu estou falando, né, que não estou querendo dizer que são doenças verdadeiras, mas alterações na nossa personalidade, às vezes, são essas barreiras a serem transformadas, né, serem cuidadas por nós. E, passando da personalidade, a gente vai entrar na outra parte, que aí são doenças que seriam doenças de verdade, entre aspas, né? Transtornos mentais.
E o que é, né, o que é um transtorno mental? O que é isso? São condições mórbidas do pensamento, do comportamento e do humor. Ou seja, são alterações disso aqui, do seu pensamento, alterações do seu comportamento, do humor. Posso dizer mais coisas, do seu contato com o mundo. Então, são essas doenças da alma, né? A nossa alma, ela tem algo biológico, sim, né? Algumas interações biológicas no nosso cérebro causam alterações importantes. Elas são, geralmente, elas podem existir de uma maneira episódica, mas são mais raras. Geralmente elas são persistentes e às vezes recorrentes, essas doenças. Ela é associada a uma angústia extrema e uma deteriorização, ou seja, sem o tratamento ela vai deteriorando e pode ter uma piora gradativa. E vai refletir aonde? No funcionamento total do indivíduo, né? É diferente, né, diferente um pouco de algumas doenças, que você às vezes tem uma disfuncionalidade em algum órgão, algum ponto, que você consegue ali manter e controlar aquilo sem te envolver muito no seu dia a dia, na sua vida. Mas a doença psiquiátrica, infelizmente, ela abrange de uma maneira holística, né, digamos, totalizada e transforma até a funcionalidade da pessoa. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, 700 milhões de pessoas, ou seja, 10% do mundo, tem algum quadro psiquiátrico. E 1 a cada 4 pessoas no mundo vai desenvolver um quadro psiquiátrico durante a vida. Eu diria que até mais que isso. Esses estudos são feitos com tabelinhas, com algumas coisas que deixam passar muitos quadros que às vezes estão iniciais e com poucos sintomas. Eu diria que 1/3 do mundo vai desenvolver isso ou até mais, né? Consequência do quê? A gente sabe, né? Progredindo cada vez mais, falando pela essa cosmovisão cristã que temos, nós entendemos que o mundo cada vez mais parece se afastar, né, do propósito, né, de Deus. Então, temos várias explicações, mas assim, eu tenho essa como a verdade, né? Então, assim, é importante vocês entenderem, assim como existem doenças do coração, do pulmão, do fígado, existem as doenças do cérebro. Então, não podemos ter esse preconceito. No próprio cérebro, às vezes, tem uma diferenciação. Quando é na parte mais motora, ou de sensação, ou de mover, às vezes, quem atua mais é o neurologista. Já quando é o pensamento, comportamento e emoções, psiquiatra. Só estou dando um parâmetro para vocês entenderem, né, de onde vem isso. Quando você adoece do pulmão, você tem tosse, escarro, falta de ar. Quando é do estômago, dor gástrica, inapetência, vômito. No cérebro não é diferente. Na parte psiquiátrica você vai ter sintomas também, certo? Alterações ali vão gerar sintomas. Comportamento, agitação ou letargia, pensamentos, delírios, alterações do juízo, que é isso de não entender muito bem como é que está isso, como é que é a vivência, né? O que está acontecendo. O humor, que é ou hipotimia, que é digamos assim, depressão, ou hipertimia, essa agitação, muita energia. Então, esses são sintomas que também vão acontecer quando a doença acometeu o cérebro. E assim como a pneumonia, se tem incapacidade, certo? Mesmo que temporária às vezes, tratamento medicamentoso pode acontecer, e internação hospitalar também pode ser uma saída, às vezes, de uma necessidade. Na psiquiatria é assim, certo? Assim como a pneumonia. Então, é importante vocês entenderem, quando vocês, espero que não, né, mas alguém passar por esse momento, por um momento difícil assim, ou um familiar, entender que isso faz parte, isso é da medicina, isso é do nosso adoecer. E o que causa esses transtornos? Ele é multifatorial, ou seja, não tem um único fator, mas existem vários fatores. O fator genético, ele é muito importante. Eu diria que talvez o mais importante deles, porque para você ter alguns tipos de quadros, você tem que ter uma predisposição genética, ou seja, que vem de pais, do avô e etc. Agora, esse gene ele não se manifesta, a não ser que ele precisa de algo para se manifestar. Ele pode ser muito forte, o gene muito forte, não precisar quase de nada para ele já se desenvolver, ou ele pode ser pequenininho, pouco, guardadinho ali, mas que, por estressores que vêm de fora, esse gene começa a se mostrar,
a fazer efeito. Então, por exemplo, estressores psicossociais, de diversas formas, eles podem agir principalmente como um gatilho, né? A morte de um ente querido, né, no momento de luto, por exemplo, um acontecimento, uma falência, algo disso pode agir como um gatilho para que essa genética ou uma estrutura psíquica já doente desenvolva esse quadro de transtorno. O que é importante aqui? A gente, na questão leiga, né, com o leigo, às vezes acha o seguinte: fulano está com depressão porque não tem Deus no coração, porque o namorado, a namorada terminou, por isso que está com depressão. Então a gente tem que tomar cuidado com essas simplificações, certo? Porque isso é uma simplificação, não é uma verdade. Isso pode fazer com que o indivíduo que está passando por aquilo seja desamparado ou seja julgado de uma maneira, né, ruim. Então, pense em todo esse aspecto que está envolvido. Por exemplo, fatores orgânicos também estão envolvidos. Uma mulher, às vezes, no climatério, né, na menopausa, a redução dos hormônios, o estrógeno, ela é muito protetor de alterações psiquiátricas. Então, às vezes, quando abaixa esse estrógeno, ou quando uma grávida dá à luz, esse estrógeno e a progesterona abaixam muito, pode ser um fator que vai gerar por ele mesmo um quadro depressivo ou um quadro psicótico, né? Então, há o orgânico, há algo físico na questão psiquiátrica, na nossa mente, certo? Na nossa mente existe uma parte orgânica também. É lógico que os fatores, como eu falei para vocês, psicossociais estão envolvidos. Agora, isso não é a explicação pura, tá? Fatores socioeconômicos também vão envolver, né, onde ele está inserido. E uma coisa importante, quando eu falo para essa questão genética, também eu quero falar sobre a estrutura psíquica do indivíduo, porque às vezes você tem ali uma genética que não é tão intensa, mas a infância e a adolescência foi num lar abusivo, sofreu abuso sexual, abuso, violências, maus tratos, etc., né, vários outros componentes aí. E esse indivíduo já chega na idade, ou na juventude, ou na idade adulta, já com sérios problemas, e ele está muito mais suscetível a desenvolver algo assim, tá? Bom, então, o que acontece? Primeiro, o cérebro não reflete simplesmente o desenrolar determinista de complexos programas genéticos, ou seja, não é só genética também, não é tenho gene, eu vou ter a doença, acabou. Não é assim. Nem o comportamento humano é o mero resultado do determinismo ambiental. E também não é porque você terminou, estou passando por uma dificuldade aqui ambiental, ou seja, da minha vida, que eu estou doente por isso, certo? Então, é multifatorial, é importante vocês entenderem isso. Eu trago aqui uma analogia que eu acho muito interessante, de um livro. E vamos considerar assim, essa ponte é a nossa estrutura, que fala sobre o gene, nosso gene, mas vamos pôr nossa estrutura psíquica, tanto nossa genética, como a nossa estrutura que foi produzida desde da nossa infância e adolescência. Então, às vezes, um indivíduo que teve isso tudo muito bem, que foi muito bem trabalhado na infância, adolescência, que desenvolveu isso muito bem, está aí, essa ponte. Vai passar um estressor leve, vai sair de letra. Vai ter alguns problemas, é lógico, alguns você sente, você fica triste, tristeza, ansiedade, isso é normal, todos nós temos, né? Então vai passar por momentos difíceis, vai ter tristeza, vai ter ansiedade, outras coisas vão acontecer. Mas isso não é um quadro psiquiátrico. Vai passar um estressor grave, às vezes, uma coisa muito pesada, mas ele vai se manter, às vezes. Mas é uma estrutura, né, daquela pessoa, ela teve uma estrutura psíquica bem trabalhada. Já alguém que já não tem uma genética muito boa, às vezes não teve uma infância tão bem trabalhada assim, não foi muito bem, não se desenvolveu muito bem naquela fase, não foi tão legal, vai passar um estressor leve, ele vai até ficar bem. O estressor moderado, mais ou menos, ou grave, ele vai dar uma balançada. Às vezes vão começar sintomas pequenos, que se não forem bem trabalhados, às vezes podem cair, fazer com que essa ponte caia. Existe aquele que já não teve nenhuma dessas condições, né, de questão genética, já é ruim, e ainda na infância não teve, né, essa parte de desenvolvimento psíquico na infância também não foi boa, e aí vai vir um estressor, mesmo que seja leve, e essa ponte pode cair. E é quando começa o transtorno
psiquiátrico. Inclusive, às vezes, essa estrutura pode ser tão ruim que às vezes não precisa nem do estressor. Acontece muito. Você está indo bem, está tudo bem, tudo legal, e entra em um quadro psiquiátrico. Essas doenças e enfermidades, elas vão causar alterações na estrutura do cérebro, nas alterações de vias, né, que você já deve ter escutado, porque isso fala na mídia direto, que é serotonina, via de serotonina, noradrenalina, dopamina, vão causar alterações nessas estruturas, nessas vias, e alterações elétricas, né? Então, nas estruturas cerebrais, nessas vias, que eu pus aí um exemplo, né, só para vocês entenderem que essas vias influem no cérebro, e na atividade elétrica, né? Por exemplo, essa atividade elétrica que ela bagunça, por exemplo, numa epilepsia, numa convulsão, certo? E quais são as consequências quando esse quadro se instaurou? Quais são as consequências disso, certo? Primeiro, sofrimento psíquico. Isso não dá para a gente olhar para o nosso irmão, olhar para aquele indivíduo e não considerar isso. O indivíduo está sofrendo, certo? Às vezes sem motivo. Isso que acontece, acaba que isso, para a gente que não teve ou que a gente não conhece muito sobre isso, parece uma coisa ilógica, porque o indivíduo está ali sofrendo, mas você olha para a vida dele, não tem nada, nenhum motivo para aquilo. Mas o sofrimento, ele é dentro dele mesmo, dentro da própria mente, né? E é intenso, certo? Vocês podem ver relatos de pessoas que você conhece, que aquilo é um sofrimento tão grande que ocasiona o quê? Retraimento social, um desejo, às vezes, de morrer, né? Às vezes, uns tentam até o suicídio. Então, é muito intenso esse sofrimento, não podemos deixar isso, né, passar. Sintomas físicos, né, como é o título da lição, psicossomáticos. Então, o psíquico, o psique é ligado à soma, que nossa mente é ligada ao corpo. Então, você vai ter sintomas. A depressão, né, que é algo que a maioria das pessoas conhece da questão da psiquiatria, ela é somática. A pessoa ela fica letárgica, ela sente o corpo pesado. É como se você... todo mundo, a maioria já teve gripado aqui. Então, aquele peso no corpo, aquela sensação ruim no corpo, ela acontece também na depressão. Então, a letargia, aquela sensação de que vai morrer, de que o corpo está todo doído, isso tudo pode acontecer. Então, é psíquico e físico, tá? E o que pode acontecer é que vai necessitar tratamento psicoterápico, medicamentoso, talvez uma internação, certo? Que não é um bicho de 7 cabeças. Nós temos vários hospitais com boas condições, não é um bicho de 7 cabeças, internação, e vai gerar incapacidade. O indivíduo não vai conseguir fazer as atividades como fazia antes, não vai conseguir vir à igreja, não vai conseguir trabalhar. Então, é muito importante pensar nisso. Em todas as esferas, né? Na família, vai ter problemas? Sim. Nos relacionamentos, nos estudos, no trabalho. Então, é um quadro, é uma enfermidade que atua de uma maneira múltipla e é muito incapacitante por isso. Então, nossa alma adoece, foi aquilo que eu falei para vocês. Nossa alma também tem esse ponto biológico, tá? E nossa mente, ela se degenera em uma variedade grande de quadros psíquicos, né? Eu vou até colocar alguns exemplos. E as funções, essas funções nossas do nosso pensamento, da nossa mente, elas vão se deteriorando à medida que esse quadro evolui. Então, se você conseguir controlar os seus impulsos para fazer uma coisa, às vezes você não consegue mais, certo? Suas emoções, você tinha as emoções, mas aquelas emoções, elas estavam sob a sua rédea. Você conseguia, você sentia tristeza, mas você não se descontrolava. Você sentia raiva, mas você se controlava. Agora não mais, aquilo é muito forte, aquilo você não tem mais condições de controlar aquilo, certo? O pensamento começa a ir em locais, lugares que já não fazem mais sentido e você não tem controle, tá? Então, esses quadros são múltiplos, desde quadros mais leves, eu coloquei aqui como entre aspas, por quê? Ansiedade, pânico, depressões são quadros que às vezes você vai ter contato com alguém, ou você mesmo está passando por isso. São pessoas que você vê que ainda mantêm uma certa funcionalidade, ainda estão fazendo suas tarefas e tudo, mas estão sofrendo. Mas esses próprios quadros, eles, como ditos leves, eles podem se transformar em quadros graves e incapacitantes.
E tem aqueles que já são graves por si só, e, por exemplo, o transtorno bipolar, esquizofrenia, como fala isso na lição de vocês, e outros quadros psicóticos, né? Então são quadros mais graves, essa disfuncionalidade é mais acentuada, e a alteração é mais importante, e isso vai deteriorar mais ainda o funcionamento do indivíduo. Tá? E o que é importante, o indivíduo acometido por isso tudo que eu falei, por essas múltiplas alterações, o indivíduo ele passa a não ser mais ele mesmo. Então o fulano não é o fulano, ele é o fulano mais uma depressão grave, ele é o fulano mais uma impulsividade, ele é o fulano mais uma energia irritada, agressiva. Será que eu falo a questão do discernimento, né? Inclusive porque eu sou psiquiatra, a gente lida muito com isso. E a gente tem que entender que às vezes a ação daquele indivíduo é muito mais do que somente a própria vontade dele em fazer. Às vezes é o fulano mais alguma coisa. E o que é importante? Importante entender que a gente precisa trazer o fulano de volta a ele mesmo, né? Então assim, o cérebro degenerar em uma doença, ele pode degenerar em várias coisas. Eu pus aí um exemplo bem grande, né, do nosso manual, de todas as formas em que ele pode se manifestar, essa doença psiquiátrica, essa enfermidade, como ela pode alterar a nossa alma, a nossa psique de uma maneira múltipla, certo? Desde transtornos, desde uma criancinha que nasce já com alterações, por exemplo, os transtornos do espectro autista, certo? Até os transtornos depressivos, transtornos ansiosos, tá? Cada um vai ter uma certa padrão, né? Um certo jeito, né? Então, desde quadros mais leves, depressivos mais leves, ansiedades mais leves, transtornos dissociativos que a gente fala, que é pessoas que têm muito, por exemplo, desmaios, quadros assim, até quadros mais graves e quadros mais intensos e que degeneram ainda mais a personalidade do indivíduo. Por exemplo, uma esquizofrenia. Então, eu vou falar sobre dois rapidinho, só para ilustrar. Que são mais comuns, né, digamos assim. O transtorno bipolar, por exemplo, é um transtorno que pode se iniciar com poucos sintomas, mas que pode agravar até com quadros psicóticos, né? Então, um aumento de energia muito grande, essa energia vem com alterações de humor. Isso pode gerar um indivíduo que tem muita energia e um humor deprimido, e isso é uma bomba, porque isso é uma coisa muito perigosa, porque o indivíduo que tem muita energia do transtorno bipolar e está deprimido, mesmo com essa muita energia, ele é um grande risco de suicídio. Então nós temos que ter muito cuidado, principalmente com esse transtorno, por conta disso, certo? Então assim, essas alterações da energia, do humor que ele causa, é muito grave, porque pode, às vezes o indivíduo que está ali não dá muito sinal, só está um pouco agitado, um pouco irritado, ele pode estar caminhando para um quadro assim que é grave. E falar da esquizofrenia ou quadros psicóticos, que estava também na lição de vocês, que são quadros em que o pensamento ele perde a linha, ele está desagregado, ele não mais segue aquele pensamento de causa e efeito que temos, não é, o julgamento nosso não é mais conivente com a realidade, ele vive outra realidade. O cérebro dele produz uma realidade diferente do que é o real, certo? Então, para vocês terem uma ideia de quão grave é. Tá? E o risco disso tudo? Qual que é o risco? O grande risco da psiquiatria no geral, né, das doenças psiquiátricas, é o suicídio. Tá? Que vocês acho que já tiveram até uma aula, né, sobre isso. Então, um grande risco é o suicídio. A violência, não só o suicídio, mas o homicídio, como vemos aí, agressões às vezes familiares, né, e violência de todos os tipos. A doença, o risco também dessa doença cronificar e se tornar uma doença refratária, que é isso aí, que é de difícil tratamento, que não tem muito o que fazer, e disfunção laboral, disfunção de vida, incapacidade de todas as áreas. Então, o que acontece? Isso é necessário tratar, né? Então, o prognóstico disso vai depender da gravidade do quadro. O prognóstico é o quê? O prognóstico é
à medida que existe a doença, o que a gente tem, o que fazer, o que se espera, né, com esse diagnóstico. Vai depender da gravidade do quadro, se esse quadro se cronificou, se o tratamento está sendo adequado, se tem apoio social, certo? Ou quem tem uma doença, uma enfermidade psiquiátrica, ela precisa de apoio social. Não existe um prognóstico bom em quem não tem alguém para ajudar, certo? E aí está a nossa função também como cristãos, né, como irmãos, aquele irmão que não tem uma família, aquele irmão que não tem uma esposa, alguém para ajudar, a gente precisa ajudá-lo nesse sentido, porque não existe prognóstico bom para quem não tem esse apoio social, porque vai depender o que? A adesão ao tratamento, às vezes tomar o remédio, certo? E adaptação nessa questão social, no trabalho, etc. Mas qual que é a boa nova disso tudo? Eu estou falando só tragédia, né, parece. E a primeira da minha parte como psiquiatra, que eu posso dizer para vocês, é que existe tratamento. Né? Diferente de alguns quadros que a gente vê na medicina, a psiquiatria ela tem tratamento, certo? É lógico que você precisa procurar um bom tratamento. Infelizmente, médico e tratamento médico tem o bom e tem o ruim, como tudo, né? Toda profissão é assim. Mas na medicina, isso a gente vê muito, muito claro. Então, há tratamento desse quadro e o tratamento é necessário. Porque o tratamento ele vai trazer de volta, como eu falei naquele outro slide, o tratamento ele vai trazer a pessoa para ela mesma, a vontade dela, para ela voltar a ser ela, não ela mais uma depressão, não ela mais uma alteração psíquica, um pensamento desagregado, não, vai trazer ela mesma, certo? E eu posso dizer que Deus usa a psiquiatria para cuidar do aflito. Deus, através da graça comum de Deus, Ele nos deu inteligência aos cientistas, a todo mundo que está produzindo meios para tratar isso, e Ele utiliza disso também para nos ajudar os irmãos que estão passando por isso, e é uma ferramenta fundamental, certo? É um milagre o que a mente humana, né, o que a ciência desenvolveu justamente para nos ajudar. Sofremos essa sentença, né, da morte, tudo isso não vai nos tirar da morte, mas isso pode nos ajudar a manter o nosso eu forte para caminharmos, né? Então, é importante ter isso, que estar enfermo dessa forma, né, ou seja, estar doente, apresentar um quadro de uma enfermidade psiquiátrica não quer dizer que você não é salvo, que você não tem Cristo no coração, que você não se arrependeu dos seus pecados. A doença ela vem, certo? Às vezes por um propósito maior, que eu não sei, não ouso tentar delinear por que Deus pôs isso na vida de fulano ou na vida de ciclano, mas isso não significa, né, que você não está sendo salvo por isso, né? Você não está salvo por isso, e pode inclusive ser um meio de Deus trabalhar com você. Uma coisa interessante que eu gosto muito de falar para os meus pacientes, a primeira coisa, a doença psiquiátrica ela pode ser uma bênção na sua vida. Calma, não quer dizer que não é para tratar, certo? O tratamento tem que continuar, mas ele pode dar uma reviravolta na sua vida, te transformar de caminhos que você estava tomando, que são errados, e que tudo vai começar a se esclarecer na sua mente. Uma coisa muito legal, por exemplo, uma coisa muito legal sim, né, em partes, mas que é um ponto positivo, por exemplo, de um quadro de humor, como uma depressão, é que ela traz uma maior sensibilidade do indivíduo, certo? Vocês podem pensar assim, que estranho isso, né? Mas já viram que quando você está num momento de luto ou um momento de tristeza, que você começa a reparar nas coisas, ter uma visão diferente das coisas, você olha para o céu, você começa a olhar para os céus e pensar em Deus, na eternidade, certo? Pensar que a morte vem, que nós somos frágeis. Então tem alguns momentos aí na doença que Deus pode usar sim para ser um meio de transformação, certo? Por outro lado também, então assim, às vezes o próprio quadro, às vezes até aquela própria característica que, eu sou doente, eu tenho um quadro psiquiátrico. Eu posso dizer para você, irmão, use esse quadro,
certo? Trate, é lógico, vença essa barreira com Cristo, né? Vença os problemas que ela está te trazendo, mas também utilize as características que às vezes ela te coloca para ser abençoado, ou abençoar com ela, por exemplo, certo? Uma maior sensibilidade, uma visão diferente, certo? Então tem as partes, né, que podem ser usadas. Eu gosto muito dessa parte de Daniel 4, quando o rei Nabucodonosor, eu não ouso a fazer especulações sobre essa parte da Bíblia, mas assim, eu vou puxar essa brasa para minha sardinha, né? Então, nessa parte de Daniel, o rei Nabucodonosor, Deus fala, né, bem claramente que ia tirar ele do convívio social, do convívio de pessoas, e ia jogar ele para o meio dos bichos, para ele ficar comendo capim lá e tomando sereno, né? Então isso aconteceu. E na Bíblia fala que até que ele percebeu, até que ele se deu conta de que Deus era todo-poderoso e que ele não era nada em comparação a Deus e tudo. Depois vocês dão uma lida no texto. Foi quando ele se recobrou e voltou a ser rei novamente. Eu não ouso dizer que foi um quadro psiquiátrico, mas parece muito, certo? Então, dando um exemplo de como isso pode atuar, certo? Para nosso bem. E as doenças, as lutas, né? A luta contra nossas doenças da alma, elas podem ser sim um caminho para que a gente possa se transformar de glória em glória, como diz, né, o apóstolo Paulo, né? De vencermos isso, de progredirmos, né, na fé em Cristo e melhorarmos e ser cada vez mais santos. Então, por exemplo, a parte que o apóstolo Paulo fala do espinho da carne, que Deus não tirava dele, mantinha aquilo, para que ele não se ensoberbecesse, né, com as revelações e tudo. Então, a gente tem que trabalhar, não só, lógico, tem que ter o tratamento, nós temos que procurar ajuda, temos que melhorar isso, nos trazer de volta a rédea das nossas emoções, nosso pensamento, mas há pontos importantes também na doença psiquiátrica, na parte que podem também levar a gente cada vez mais próximo de Cristo. E inclusive eu falei sobre a parte da personalidade, né? Então nós mesmos que não temos um transtorno, por exemplo, bipolar, por exemplo, não temos uma depressão agora nesse momento, mas existem coisas, alterações em cada uma de nossas personalidades aqui, que exigem essa luta, né? Esse trabalho que a gente tem para vencer aquilo outro que está na nossa personalidade. E que a gente possa chegar no final, né, no final das nossas vidas e falar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu lutei contra isso, lutei contra essa enfermidade, e apesar das dificuldades, apesar de eu sentir que a minha alma puxava, a fazer isso, para fazer aquilo, eu com a iluminação de Cristo, com o Espírito Santo, eu conseguia combater e lutar contra isso, certo? Com ajuda, sim, com ajuda dos irmãos, ajuda da minha família, né? Que, como eu falei, do ambiente, da questão social do doente, que ele precisa, com a medicação, com o tratamento que seja. E uma coisa importante, com o trabalho um trabalho psicoterápico também é importante, tá certo, pessoal? Porque na nossa personalidade, nossas características, a gente tem que trabalhar muita coisa. A nossa parte psicoterápica, né, nossas relações, tem muita coisa que a gente tem que ir trabalhando para que a gente melhore cada vez mais o nosso existir no mundo. O que quer dizer isso? O que eu estou querendo dizer? A parte da psiquiatria, eu falei a parte orgânica. Sim, existe a parte orgânica. E existe a parte da alma, né? A parte mental, a parte psíquica. Que também é essa parte que é o nosso ser, a nossa forma de ver, de falar, de agir. A gente também tem que estar sempre avaliando, né? A gente tem que ter sempre a visão humilde de nos voltarmos a nós mesmos e pensar: eu estou agindo certo, isso que eu estou sentindo, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou agindo está certo? Então, assim, aquele que não vê isso, aquele que acha que vai agir certo e se preocupa só em se justificar, em achar que aquilo que está fazendo é assim mesmo e eu tenho que me defender, vai perder muito nesse tratamento, nesse trabalho. Então, procure, porque a doença psiquiátrica ela é somática, ou seja, ela é corpo, ela é física, ela é orgânica,
ela é psíquica, ou seja, essas crenças que a gente põe na cabeça, pensamentos que já foram solidificados às vezes desde a infância, relações que a gente teve na infância ou na idade adulta, que às vezes se fixaram e fazem mal para a gente, tudo isso tem que ser revisto na parte psíquica. E eu digo também, e a doença psiquiátrica também ela é espiritual, porque a nossa religação com Deus, através de Cristo, ela tem que ser feita, e ela tem que ser cada vez mais moldada e forjada na nossa devoção, na oração, na leitura da palavra, para que seja muito mais fácil, certo? E eu tenho certeza que Deus fará isso, à medida que a pessoa que tem essa alteração, que tem esse quadro, orar, ler a palavra, ele vai trabalhar cada dia mais essa parte psíquica e a parte espiritual. E a parte biológica vai ser muito mais fácil de ser tratada, tá certo? E eu gosto muito dessa esperança que temos, né? Quando a gente se encontra num período de enfermidade, ou um familiar querido enfermo, e alguém que está passando por uma doença psiquiátrica, eu acho muito rica essa parte que Paulo fala, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, ou seja, gememos, esse sofrimento que temos desde a nossa separação de Deus lá no Éden, a gente geme, sofre com as doenças, com nossas angústias psíquicas e com tudo isso. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Ou seja, estamos aguardando, estamos sofrendo, mas estamos combatendo o bom combate, para que quando Cristo voltar, nossos corpos serão transformados, nós seremos novos corpos, e aí sim, isso tudo passará. Vocês não precisarão de alguém como eu, nós seremos irmãos na glória, né? Porque aí isso aqui não existirá mais, né? A medicina não precisará mais existir. Então, mantemos nessa fé, lute firme, que essa esperança, né, precisa estar dentro do nosso coração sempre. Tá certo? Bom, acabou. Bom, sobrou um tempinho, eu não sei se alguém queria fazer uma pergunta, se é possível, né? Às vezes, se alguém quiser. Não entendi. A pergunta dele é se a atividade física poderia ajudar no tratamento. Energia, né? E acaba para quem tem muita energia, acaba trazendo mais problema para a mente. Tem isso. Problema mental e muita energia, causa mais mal ainda. Eu queria saber se a atividade física poderia reduzir esse mal da pessoa. Sim. Se essa é a parte do tratamento. Sim. Isso é importante. Essa parte da energia que eu falei, essa energia psíquica é uma coisa muito interessante, porque nós temos, e a economia ruim dela, ela pode trazer transtornos. Ou seja, nós temos uma energia psíquica. Então, a gente que trabalha muito, você vê que aquela energia baixa no final do dia. Você não fez nada físico, mas você está esgotado, né? O que acontece é que algumas doenças psíquicas, essa energia tem uma economia ruim, ou seja, ela começa a ter muita energia, certo? É aquela pessoa que às vezes começa, isso é muito importante, às vezes começa a não dormir, dorme 2 horas por dia, 3 horas por dia, muito ativa, muita coisa, estuda demais, trabalha demais, é super produtiva, aí a gente fala assim, nossa, que fenômeno, está ótimo, está maravilhoso, mas essa energia ela vai se esgotar, certo? Porque essa economia, né, que você gasta demais, pode faltar depois. E a própria excesso de energia, ele pode não ser produtivo, e geralmente não é só uma energia boa para fazer as coisas, mas é a energia que vai para ansiedade, energia que vai para irritabilidade, agressividade, certo? Então, assim, essa economia da energia, ela é muito importante de estar sendo bem observada. Se você está notando alguém que tem isso está acontecendo, é importante procurar uma ajuda, sim, porque essa energia ela precisa ser controlada, certo? Ou seja, excesso pode fazer mal e a falta pode fazer mal. E às vezes o excesso vem, depois vem a falta, tá? E aí você falou do exercício físico. O exercício físico é não só por conta dessa energia,
mas o exercício físico é uma dos parâmetros mais importantes do tratamento psiquiátrico, certo? Hoje em dia a gente tem um indivíduo que faz tratamento psiquiátrico e faz de uma alimentação boa e uma dieta, uma dieta boa e exercício físico, ele tem outro prognóstico, certo? A vida é outra, o tratamento é outro, as medicações são muito mais leves, muito mais fácil tratar alguém que tem uma disciplina nessa parte, certo? Estão sendo um gatilho a questão das doenças psicossomáticas, está sendo ativada pela questão social da pandemia. Mas também está tendo relatos de médicos falando sobre alteração de humor, alteração com psicossomáticas também, pós-pandemia, em quem teve. Né? Nós temos 2 quadros, das pessoas que tiveram gatilho por medo, né, ficaram ansiosas, e temos as pessoas que tiveram Covid e que estão apresentando algumas alterações, principalmente de humor. Isso tem a ver? Sim, primeira coisa, sim, essa parte do isolamento social, né, em seres normais, sem essa alteração psiquiátrica, normal, entre aspas, como eu disse para vocês, ninguém é normal, né, isso é um parâmetro discutível, mas o social, ele faz parte nosso, né, o ser humano, ele é social, né, na própria Bíblia a gente vê isso, que nós somos uma igreja, sozinhos a gente não sobrevive. Então, essa parte do social, ou seja, de eu ter contato com alguém, isso é fundamental na psiquiatria, porque eu estou tendo contato com a outra pessoa, eu estou tendo âncoras na realidade, ou seja, eu estou vendo o que aquela pessoa está falando, e eu estou pegando meus pensamentos, eu estou falando, nossa, aquilo ali não estava, eu estava indo muito longe, espera aí que ele me trouxe para cá, agora eu estou vendo que a realidade é essa. Então, esse social, ela é fundamental. A parte afetiva, eu falei da parte de pensamento, afetiva também, a gente precisa se sentir querido, alguém conversar, falar, não só o WhatsApp, porque esse contato de certa forma, há uma separação, não há um afetivo nisso tão grande. Então, o isolamento social, por si só, já é um grande ponto que piorou quadros psiquiátricos, agiu como estressor psicossocial que eu coloquei anteriormente. Então, esse fator foi importante, está sendo importante. Então, as taxas, por exemplo, de suicídio aumentaram, já estão aumentando, vão aumentar mais, certo? Por quê? Porque fez com que aumentassem o número de quadros psiquiátricos, certo? E aqueles que já tinham quadro psiquiátrico pioraram. Então, isso aconteceu. O primeiro ponto é esse. Segundo, para quem teve o Covid, isso ainda está um pouco nebuloso, certo? Mas a hipótese de que o vírus pode ter a parte orgânica, como eu falei para vocês, ele pode estar afetando diretamente o cérebro, ainda se carece de estudos para confirmar isso. E tem outra parte que fala, por exemplo, que indivíduos que tiveram acometimento da doença e tiveram dispneia, falta de ar, e a oxigenação não ficou boa, essa falta de oxigenação no cérebro, ela pode gerar pequenas microlesões do cérebro, que alguém que já tem uma genética propícia pode desenvolver a doença. Então, assim, é multifatorial, certo? Então, assim, alguém que já tem uma genética, tem o quadro, fica com um pouco oxigênio, pode desenvolver a doença. Então, assim, ainda não se sabe se é pela hipóxia da doença ou se é uma ação direta do vírus. Tá? Oi, aqui. Pode falar. Aula excelente, maravilhosa. Obrigado. Eu queria te perguntar a questão do alcoolismo. Uma pessoa que ela nasceu, foi criada no ambiente do alcoolismo. É uma loucura, né? E ela cresce e se torna alcoólatra também. Isso tem a ver com o ambiente? É hereditário? Ou é uma fuga? O que vem a ser essa situação do alcoólatra adulto? Eu acho que é tudo isso que você falou, certo? Primeiro, se ele está no ambiente de alcoólatras, geralmente essa parte genética já existe. O alcoolismo, é importante vocês entenderem assim, que o alcoolismo em si, esse comportamento aditivo, ele, grande maioria das vezes, ele por baixo, ele esconde um transtorno psiquiátrico, uma ansiedade, uma depressão, um transtorno bipolar, muito comum, certo? Então, essa família já tem ali um componente genético, certo? Então, o componente genético existe? Existe. O familiar, o ambiente, também, porque aquilo se torna algo natural,
né, do indivíduo que nasceu naquele lar, cresceu naquele lar, é natural você se medicar com álcool, né? Isso é importante, porque às vezes o álcool ele age ali como se fosse um remédio, uma medicação que eles estão tomando para aquele quadro, e que é terrível, né? É um escape terrível que vai fazer consequências diversas, terríveis. Então, tem tudo isso. E você falou a questão do escape também. Pode sim, às vezes é um lar muito violento, um lar muito difícil. Esse indivíduo cresceu com uma consistência psíquica, ou seja, com uma estrutura psíquica ruim. Ele não consegue lidar com a vida, não consegue lidar com as frustrações, não consegue lidar com vários problemas da vida e etc. Então ele junta a genética dele, o social dele, da família, que é o costume que tinha a família, mais essa dificuldade psicoterápica, né, psicológica, de lidar com tudo isso. Então, é uma soma disso tudo. Tá? E tudo isso tem que ser tratado, certo? E uma coisa que é importante, eu acho que para a gente, nós que somos cristãos e cremos no sacrifício de Cristo na cruz por nós, na salvação, que o indivíduo ele pode vir e sentir, se arrepender dos pecados e aceitar Cristo no coração dele, e não necessariamente nesse processo ele vai ser curado porque é lógico, Deus pode fazer um milagre na vida dele e ser curado naquele momento, sim, pode, mas às vezes ele não é, né? Às vezes ele converteu, mas ele continua com esse quadro. Então ele precisa ser mantido, precisa ter o aconselhamento pastoral, ele precisa ser discipulado e ao mesmo tempo precisa ser tratado essa parte toda, né? Isso é fundamental. Você citou alguns exemplos de transtorno, como esquizofrenia, bipolaridade. Eu vou colocar mais dois aqui que eu convivo com eles, que é o TDAH e o transtorno de borderline. Esses tipos de transtornos, eles são hereditários? Eles podem ser passados por gerações? Ou não? Isso são ativados por gatilhos durante o dia a dia, como você citou? Sim, também tem um componente genético, certo? Por exemplo, o transtorno, o TDAH, né, é interessante, porque eu tenho um TDAH que ele é genético, ele é, digamos assim, puro, é o TDAH. O TDAH, para vocês entenderem mais ou menos, ele é uma disfuncionalidade dessa parte nossa do cérebro frontal, que é aquela parte que organiza, que orienta, que dá o pragmatismo, certo? Então, indivíduos que têm esse TDAH têm uma dificuldade, têm uma deficiência nessa parte do frontal do cérebro. Isso pode ser genético, certo? Na infância, por que é comum na infância? Porque a infância, essa parte do cérebro, ela está mielinizando, ou seja, ela está desenvolvendo ainda. Então, se já tem uma genética desse quadro, e ela ainda está em desenvolvimento, aparece muito. Então, esse pode ser um quadro que vem genético, pode ser um quadro que, por exemplo, um indivíduo que tem uma lesão nessa região do cérebro, por algum motivo, ou até neurodesenvolvimental, que altera essa região do cérebro e acaba sendo tendo esse quadro de TDAH. Tá? O borderline também tem genética, e é uma genética muito comum, muito semelhante com o transtorno bipolar. Tá? Hoje existe até um questionamento, se o transtorno de personalidade, que é um transtorno de personalidade borderline, se ele não é um quadro de transtorno bipolar que está só na personalidade. Tá? Inclusive porque muitas vezes o borderline ele tem comorbidade com o bipolar. Então tem a parte genética, mas o transtorno borderline ele também tem muita influência desse desenvolvimento na infância. Tá? Se teve abuso sexual, se teve omissões, se teve outro tipo de abuso, então isso também interfere muito. O particular do quadro do borderline é isso, nesse período da infância e adolescência. Certo? Bom dia, parabéns pela palestra, pela aula. Eu estou acompanhando aqui também pelo YouTube, e tem muitas pessoas que estão perguntando e até falando que para deixar essa aula e para que elas possam compartilhar com outras. E essa aula, ela está no YouTube, né? Essa palestra sua está no YouTube e pode ser compartilhada com outras pessoas. Tem uma mãe aqui que a filha dela tem esquizofrenia, e ela está perguntando para você
qual a atitude que ela deve tomar quando a pessoa não aceita o tratamento. O caso dela, a sua filha não aceita o tratamento. Se ela tem que intervir, uma internação assim, e como que ela deve ser o procedimento? E outra pessoa está perguntando para a mente, para a alma, o que exercícios também que a gente pode tomar, atitudes a gente deve tomar para que isso venha melhorar. Bom, então, é muita coisa, né? Mas assim, vou partir pela última, depois a gente fala. Então, o que a gente, assim, como ações, né, para a gente proteger, para nós nos mantermos saudáveis na questão mental. Uma eu já falei com a pergunta do irmão, que é exercício físico, certo? Todo mundo tem que fazer? Todo mundo, é lógico que com o aval do cardiologista, tá bom? Então, assim, não com o cardiologista liberando, cada um com o exercício que gosta, do jeito que gosta, da forma que é adequado para ela. Então, exercício físico é um parâmetro importantíssimo. Inclusive, na doença do Alzheimer, quando está inicial, é a única coisa que prolonga, ou seja, que protege o cérebro para que a doença não se desenvolva tão rápido, chama-se exercício físico. Então, é muito importante. Uma dieta fundamental, que aí vocês podem procurar um profissional da área, que principalmente o quê? Com pouco carboidrato, né, com gorduras, com pouca gordura, muita fruta, castanhas, e são várias questões assim. Uma dieta bem feita, esse é o sacrifício que a gente tem que fazer para ter uma saúde mental boa. A gente tem que sacrificar? Tem, tá? O social é muito importante, nós temos que ter um ambiente social bom. Acho que a igreja é um fator primordial nisso aí. Nós temos um ciclo social, certo? E uma família boa também, promover isso, tá? Então, assim, por cima seria isso. E também trabalhar essa parte psíquica, porque, como eu disse, a gente traz conosco muitas coisas que vêm, né, da nossa carga, nossa alma, na nossa psique desde a nossa infância. Então, isso tem que ser trabalhado. Tá bom? Eu acho que seria isso a maior dica, né? E levando para esse lado, para o nosso lado, né, espiritual, uma coisa interessante, por exemplo, suicídio, saiu um estudo um tempo atrás, que o maior fator protetor de suicídio chama-se religiosidade, né? Lógico que eu vou puxar para a nossa sardinha, né? Que é o seguinte: nossa espiritualidade, como eu falei, nossa devoção, nosso orar, nosso ler a Bíblia, em promover, como é que eu posso dizer? Em fazer essa nossa ligação com Deus através de Cristo ficar mais forte, isso com certeza é algo fundamental nessa saúde mental, tá? E com relação a outra pergunta, tem esquizofrenia e não quer tratar. Isso é uma coisa muito polêmica, né? Por quê? Hoje em dia a gente fala assim, você não pode forçar alguém a fazer o que ela não quer. Mas como eu disse anteriormente, não é ela puramente a pessoa, certo? Isso é importante que vocês tenham em mente. O que é? Ela não quer fazer isso. Ela não quer, mas é ela mesmo. É muito nítido quando eu pego, por exemplo, pacientes e trato no hospital, pacientes que queriam uma coisa antes, quando eu faço o tratamento, ela simplesmente volta, recobra aquela consciência, o pensamento dela normal, e você vê que aquilo não era ela propriamente, era ela mais um pensamento alterado, um juízo alterado. Ela não vive, ela não está vivendo naquele momento uma realidade bem plena, bem real, entre aspas. Então, precisa intervir. Você ama. Se eu colocasse assim, se fosse algum familiar meu, se fosse eu, por exemplo, aqui, se eu fosse acometido por um quadro assim, eu quero que o meu familiar me pegue e me faça tratar, certo? A internação é uma saída? Sim, certo? Uma internação que hoje a gente tem hospitais bons, que fazem bons tratamentos, né? Não é aquela coisa mais de filme, ficar trancafiado. Então, às vezes, um tratamento de internação, e hoje a gente tem uma tecnologia também, que às vezes, mesmo com a internação, o indivíduo não quer tomar remédio, aquela coisa, mas existem medicações de depósito hoje, que são injeções que a gente aplica, e por um mês ela faz o efeito, mesmo se o indivíduo não tomar. Então, são várias alternativas que têm que ser discutidas com o psiquiatra, óbvio, né? Mas o discernimento
do indivíduo em querer ou não o tratamento é discutível, certo? Você tem que atuar, você está vendo que está mal, tem que atuar mesmo, porque vai esperar uma coisa grave acontecer, certo? Um suicídio ou um homicídio, como a gente sabe, toda semana sai lá no noticiário alguma coisa que aconteceu, né? Esses dias um paciente psiquiátrico jogou um bujão de gás da janela do apartamento, matou uma pessoa lá embaixo, certo? Então assim, não é uma coisa que a gente pode dizer, não, deixa, ela não quer. Tem que ser muito bem visto isso, certo?